Para onde a área e as competências de experiência do cliente Customer Experience estão caminhando? É nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso com as tendências para o ano de 2022. O conteúdo começa agora. Olá, bem-vindo ao canal CX por Gui Devito, que eu falo sobre experiência do cliente e marketing principalmente. E hoje eu vim trazer algumas reflexões sobre o que esperar para a experiência do cliente no âmbito geral e no mercado brasileiro em 2022. Então, sem mais delongas, vamos falar aqui das referências e dos pensamentos. A ideia aqui é trazer algumas grandes apostas ou caminhos que já estão sendo percorridos a partir de uma pesquisa realizada pela Qualtrics, tá? É um software famoso, uma empresa famosa de pesquisa e de softwares de experiência do cliente e por aí vai, tá? E depois trazer alguns pensamentos sobre os desafios para o mercado brasileiro, para as empresas que estão aqui no território brasileiro, ou que trabalham com consumidores que vivem no Brasil, beleza? Então, vamos começar. A Qualtrics, no fim de 2021, lançou o seu reporte das tendências para 2022, com uma base bastante extensa. Eles entrevistaram 23 mil consumidores dispostos em 23 países, então mais ou menos 1.000 por país. E aí eles fizeram algumas perguntas, construíram esse relatório e trouxeram de maneira geral e com alguns dados. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição o link para você acessar esse material que eles construíram. Está em inglês, mas dá para se virar com tradutor, enfim. E vamos lá. Primeiro ponto, mais do que coletar, as empresas devem escutar os seus clientes. Então, qual é a mensagem aqui? As empresas estão desesperadas por capturar indicadores conhecidos de experiência do cliente, NPS, CSAT, por aí vai. Inclusive, eu lancei um vídeo novo falando sobre a atualização do sistema NPS. Se você não viu, eu vou deixar o card aqui para você conferir. E aí, as empresas estavam em busca da coleta e esqueciam do fluxo, do loop que é benéfico para a empresa, que é, além de simplesmente coletar, de fato escutar, entender, interpretar, disseminar o que o cliente está falando ao longo das demais áreas da empresa e transformar aquilo em melhorias, né, em o que a gente chama de insight, que é acionável, ou seja, em ação, né, em projetos de melhoria. Então, esse foi um dos primeiros pontos que a pesquisa do Qualtrics revelou, baseado nas impressões dos próprios consumidores quando perguntado sobre a relação com as empresas. O próximo ponto é uma levantada sobre as principais áreas que vão demandar esforço por conta do apontamento dos clientes para melhorias, tá? E aí são elas: a precificação, a área de serviço, pós-atendimento, pós-venda, recursos de produtos e facilidade de uso e processos de compra. Então essas são as áreas as quais vão precisar de um apoio e de crescimento do ponto de vista de projetos de melhorias, tá? Isso porque os clientes apontaram que são as áreas com os principais pontos de atenção na visão deles, que as empresas precisariam trabalhar para melhorar, ou seja, deve ter aí as principais áreas onde há uma quebra de expectativa e de geração de sentimentos ruins quando o assunto é o relacionamento com o cliente. E por fim, o terceiro grande ponto é a ampliação das formas de segmentação ou a evolução da forma de segmentação de análise de cliente, se baseando ainda mais em experiências. Então a ideia é que você mantenha os fatores demográficos, mas as empresas, à medida que crescem o acúmulo de informação sobre os clientes, consigam trabalhar com segmentações a partir da experiência. Lembrando que esses são 3 grandes apontamentos, considerando uma pesquisa de âmbito global, são 23 países. Agora, quando a gente traz a perspectiva brasileira, a gente tem alguns desafios específicos, tanto para a nossa cultura quanto para o nosso momento de maturidade em experiência do cliente, maturidade da economia e por aí vai, né? Então eu trouxe aqui algumas reflexões para a gente colocar. O primeiro ponto que eu queria trazer aqui é a ampliação e a efetividade da estratégia multicanal para chegar até o consumidor. Então o que eu quero dizer com isso? Primeiro ponto, para a grande maioria das empresas, inclusive as grandes,
a omnicanalidade, ou seja, quando o cliente começa em um ponto de contato, avança na jornada por outro, enfim, ele consegue continuar da onde ele parou por diversos canais de atendimento, isso é ser omnicanal, omnichannel, tá muito longe da realidade, tá? Falta muita arquitetura de informação, arquitetura de dado e treinamento nas empresas para que de fato isso aconteça, né? Então, a gente está mais indo para o lado ainda do multicanal. E aí é uma diferença porque eu atendo a pessoa, eu atendo o meu consumidor em diversos canais, mas não exatamente a jornada ela é transitória entre os pontos de contato, ou seja, não existe exatamente uma fluidez entre qualquer ponto de contato para qualquer ponto da jornada do consumidor, tá? Então a gente tem essa estrutura, a gente tem esse desafio, o multicanal ele já está permeando as empresas, desde sempre, né? Mas na verdade agora principalmente com a parte dos canais digitais de atendimento, a multicanalidade ela faz bastante sentido. É claro que o que a gente espera como consumidor é que a gente consiga chegar no ponto de omnicanalidade, mas a realidade aqui no Brasil é de que a gente ainda precisa ser eficiente, as empresas precisam ser eficientes quando forem atender seus clientes em múltiplos canais. Então a gente fala aqui dos desafios básicos, né, de puxar a informação do histórico do cliente e jogar em qualquer canal para que os atendentes, a equipe de atendimento, seja ela em qual ponto da jornada for, consiga analisar esses dados e dar um bom atendimento. E o lado oposto, quando o cliente conclui uma transação, conclui um passo da jornada, a gente conseguir guardar aquela informação e outro canal, outro time conseguir acessar aquilo para poder assisti-lo e ajudá-lo a caminhar na jornada do cliente, né? Então, acho que esse é um grande ponto ainda, a gente tem bastante a caminhar do ponto de vista de multicanal. Já existem diversas soluções, o desafio é fazê-las conversarem com os restantes dos sistemas para que tenham informação fidedigna e atualizada. Depois, indo nessa sequência, é a estrutura de capturas de dados relevantes e contínuos. Ou seja, cada vez mais as empresas precisam trabalhar de forma que elas consigam acumular informação sobre o relacionamento que elas têm com o seu cliente e exibir essas informações de maneira inteligente e estratégica, trazendo desde análises de variação temporal, ou seja, o caminho que aquele cliente percorreu do ponto de vista de relacionamento, de valor agregado, valor investido no seu negócio, até como segmentações partindo de pontos do cliente específico e traçando aquilo que a gente está falando na parte anterior sobre as segmentações. Isso é possível a partir do momento que você captura informação sobre a experiência e consegue monitorar isso de forma contínua. E é claro, gerar ação, melhoria a partir disso. Depois, nós temos aqui também a ampliação e a efetividade dos canais que permitem o autoatendimento do cliente. E aí, autoatendimento ele é bem possível em várias partes da jornada do cliente, desde a parte de você aprender sobre sobre a sua dor, aprender sobre uma solução, de fato comprar a solução, adquirir aquela solução, ou depois pedir suporte, iniciar o relacionamento com a empresa. O canal de forma de autoatendimento ele é possível em várias etapas da jornada. O grande ponto é buscar soluções e a efetividade dessas soluções, né? Então, o cliente está ali, ele precisa se autosservir, precisa ter uma usabilidade interessante, precisa ter uma usabilidade que ajuda de fato o cliente, ou seja, normalmente o autoatendimento vem para fazer economia de tempo, né, para o cliente e ganho de escala para o negócio no atendimento. Então, essas duas coisas precisariam acontecer e gerar valor para o negócio e para o cliente, né? Então, acho que o grande desafio aqui é isso, é uma tendência aqui para 2022 para os estabelecimentos, para os negócios. E aí, por fim, algo que começou a tomar mais forma no passado e agora se manteve é a questão da privacidade e legitimidade dos dados, principalmente com o avanço da LGPD, o avanço no sentido de debates estão acontecendo, as empresas estão tomando ação para que de fato a privacidade seja respeitada e os dados ainda assim sejam captados dentro dessa transparência, né, que a gestão de dados, que a lei de proteção de dados requisita para que a relação seja sempre benéfica para todos os lados. E o grande ponto aqui da privacidade é as empresas terem
ainda mais reconhecimento da importância desse tema, conseguirem trabalhar isso de forma transparente para o cliente sem perder muito resultado. É claro que alguma coisa, principalmente pelas práticas que algumas empresas podiam usar antes, terem sido abandonadas, ou na teoria serem abandonadas, mas o grande ponto aqui é que a privacidade ela veio para ficar, o consumidor vai começar a questionar para que você usa isso, para que você usa aquilo, e agora os órgãos competentes também vão começar a avaliar, principalmente se existir porventura uma relação que comece no Brasil, mas que vá para outros lugares, principalmente Estados Unidos e Europa, as empresas poderão ser questionadas sobre isso. Então, o desafio da privacidade aí, mantendo a competitividade e a geração de informação relevante para o negócio, vai ser bastante trabalhado em 2022. Isso é bastante importante. A gente teve também, né, a atualização do NPS. O sistema NPS ganhou mais um indicador, né, de forma oficial. Então vamos ver como é que as empresas vão se comportar. O grande desafio está posto, é a estrutura e a análise de dados nesse sentido também. Então vai mais um desafio aí a nível global e principalmente no Brasil, que as empresas ainda patinam para trabalhar com o NPS. A gente vê algumas empresas já bem avançadas, mas a maioria ainda está começando a entender o que de fato é NPS, que é muito mais do que simplesmente fazer a pergunta, agregar e soltar aquele índice lá de menos 100 a 100. É você fazer de fato um sistema que promova o relacionamento com o cliente, gere inovação, gere melhoria e que a empresa capture esse valor. Então o sistema NPS sofreu uma melhoria nesse sentido. Novamente, eu fiz um vídeo sobre isso breve explicando essa melhoria, vou deixar na descrição e no card. Mas é isso, você acha que tem algum ponto que eu deixei de falar? Comenta aqui no vídeo para a gente discutir um pouco mais sobre o que pode acontecer em 2022 com o tema de experiência do cliente. E eu fico por aqui com esse conteúdo, espero que você tenha gostado. Nos vemos ao longo de 2022, até a próxima!